Finalmente chegou o dia de irmos aos estúdios do Harry Potter. Foi mesmo um sonho tornado realidade. Eu, no meu vision board deste ano, tinha esta mesma imagem da entrada dos estúdios e foi aí que me caiu a ficha que finalmente eu estava a cumprir este desejo. E se o exterior era lindo, então assim que entramos no edifício foi maravilhoso. Passámos pela segurança, fomos buscar os nossos guias de áudio e a seguir fomos tomar o pequeno almoço com esta mega vista maravilhosa. Estes painéis tinham efeitos e então foi mesmo espetacular. Quando começámos a entrar então na tour, a primeira coisa que nós vimos foi a cronologia dos filmes, quando é que tudo começou, e depois então passámos para a grande entrada no salão e foi uou, mesmo. Infelizmente nós ficámos mais atrás, então não conseguimos ter uma grande visão das coisas, mas quando entramos aqui no salão, com as velas penduradas, com as fardas e aquilo que eles usam em cada casa, as mesas postas, foi mesmo espetacular. E depois, à medida que vamos entrando, vamos vendo então cenários de filmes. Aqui tínhamos o tão conhecido cenário das aulas de poções, em que literalmente as coisas se mexiam. Nós tínhamos que carregar um botão para as coisas se mexerem e foi mesmo mágico. A cena icónica quando o Harry chega à casa dos Weasley e vê tipo tudo a ser feito sozinho e vemos tipo mesmo estas coisas a acontecer à frente, é mesmo uau. E depois, obviamente, que vamos entrando e vamos, tal como nos filmes, as coisas vão ficando um bocadinho mais dark, mas nunca deixamos de ter as coisas verdadeiras que tivemos nos filmes. E depois passámos pela Common Room dos Gryffindor e que foi uau, espetacular. Acho que havia muita gente aqui a ver a Common Room. Para mim não foi propriamente um dos pontos mais altos dos estúdios, mas foi maravilhoso ver na mesma. Adoraria ver a do Hufflepuff porque é a minha casa. E depois então entramos na Forbidden Forest, em que, deixem-me que vos diga, os efeitos aqui eram espetaculares. Foi dos sítios em que acho que havia mais interação mesmo entre nós e o ambiente que estava à volta. Todos os animais pareciam mesmo reais, pareciam mesmo que tinham saído do filme e que estavam ali reais. E a parte que eu menos gostei foi a parte das aranhas, porque eu tenho uma grande fobia a aranhas e ver as aranhas ali foi tipo a pior coisa, tanto que eu mesmo no filme não consigo ver essas cenas atenta. Mas depois então passámos para o famoso comboio que nos leva a Hogwarts e acabámos por entrar. Eu nem tinha percebido que dava para entrar aqui no comboio, o meu namorado é que se apercebeu. E então em cada carruagem tem basicamente uma cena de um filme nas janelas das carruagens. Dá para ver quais é que são as cenas, em qual é que são os filmes, e em todas elas tem props e tem coisas que realmente estiveram naquele sítio, naqueles filmes, e foi mesmo espetacular vermos estes prompts aqui a sério. E a carruagem, atenção, o comboio é enorme, porque é mesmo um comboio a sério que acabaram por meter ali para realmente conseguirem fazer esta interação com o público que vai até aos estúdios, e vale mesmo muito a pena entrar aqui no comboio. Depois, obviamente, que tínhamos que ir a Private Drive, e a cena das cartas estava tudo tão realista que eu não vos consigo explicar mesmo o sentimento de ver aquilo ao vivo. E a icónica cena da tia a flutuar quando fica assim por causa do Dobby, vocês devem se lembrar dessa cena. E parece tudo tão real, parece que estamos mesmo a entrar em todas as cenas dos filmes, e está tudo tão bem decorado, está tudo tão bem pensado, que parece que nos estão mesmo a transportar para dentro dos filmes, e é mesmo dos melhores sentimentos que uma pessoa pode ter, porque foi mesmo para isso que nós pagámos o bilhete, foi mesmo para estarmos ali dentro. E depois a grande icónica cena do Dobby a dizer ao Harry que não o podia deixar ir para Hogwarts,
E depois não tivemos uma aula de aerologia, mas dava para ter a aula. Nós é que não fomos a essa hora da aula, mas obviamente que tínhamos que ver o som das plantas e é tão irritante como parece. É. Depois eu tinha tanta coisa que eu queria gravar que acabava por me esquecer que tinha que gravar para o vlog e acabava por gravar ao contrário. Mas também tinha o Night Bus, não dava para entrar aqui, só tinha uma pequena porta e não era para entrar, era para tirarmos fotografias. E também o Night Bus tinha cenas e botões que dava para interagir. E depois então passámos para a parte da caracterização, a parte onde todas as criaturas foram criadas, como é que foram criadas e o processo para criar estas criaturas de todos os filmes. E naquele ecrã eles vão explicando como é que foi feito o processo, como é que conseguiram chegar até à ideia de fazer aquela criatura, como é que a fizeram. É mesmo algo muito interessante acabar por tirar um bocadinho do tempo para também ver o que está nos ecrãs, porque é mesmo interessante vermos este ponto. E continuamos nas salas com todas as criaturas, porque toda a gente sabe que no Harry Potter existem imensas criaturas mágicas, e então nestas duas salas tem todas as criaturas que foram criadas, nenhuma delas aqui se mexe, atenção, mas é mesmo espetacular vermos de perto estas criaturas mágicas. E depois, claro que tínhamos que ir ao Gringotts Bank, e este foi um dos espaços mais bonitos mesmo. Está tão bem decorado, está tão bem fiel ao filme, que é mesmo espetacular. E depois, uma das cenas mais realistas, mais bonitas, é mesmo quando o Harry Potter anda aqui à procura do Horcrux, e nós podemos também tirar uma fotografia aqui, portanto, espetacular. Mas uma das cenas mesmo super reais foi quando passámos à sala seguinte do tesouro e nos deparámos com esta cena. Depois, claro, tínhamos que ir à Diagonale e todas as lojas eram maravilhosas. Eu não consegui gravar porque eu realmente estava uau com tudo o que estava ali a acontecer. Portanto, peço imensa desculpa. Mas a última sala era com o castelo de Hogwarts, e ver o castelo de Hogwarts assim, tão perto e tão real, foi magnífico, foi mesmo mágico ver o castelo assim. E também lá num dos ecrãs eles mostraram o processo de construção deste castelo e foi mesmo espetacular. E depois passámos para a loja, onde acabei por comprar algumas coisinhas que vos mostro no fim deste vlog, mas espero voltar muito em breve, tanto à Inglaterra como aos estúdios do Harry Potter. Agora que vocês já viram um bocadinho sobre a minha viagem, eu tentei aproveitar ao máximo, porque esta era mesmo uma das minhas viagens de sonho para fazer, e sinceramente não desiludiu. Eu acho que a única coisa que me desiludiu um bocadinho foi o Buckingham Palace, que eu estava à espera que fosse diferente. Para mim foi literalmente uma coisa, digamos que um edifício de pedra que ali estava e mais nada. Uma das coisas que eu vos quero alertar caso vão à Inglaterra é: levem mala de porão para trazerem todos os livros e mais alguns de lá. Eu fiquei em choque com os preços dos livros, porque são mas tão baratos. Eu cheguei ao Tesco, que é tipo um Pingo Doce, um Continente aqui em Portugal. Eu cheguei ao Tesco e havia livros novos, acabadinhos de sair, a tipo 4 libras.
Como assim? Obviamente que eu não pude comprar muitos livros porque nós só levámos mesmo uma bagagem de mão, uma mochila pequena, e então todos os livros que eu trouxe tive que os meter dentro da book sleeve do livro que eu tinha levado. Eu tinha levado para ler na viagem O Clube de Jane Austen, de Natalie Jenner, e então tive que meter os livros que eu comprei dentro da book sleeve, onde eu levei este, e fiquei maravilhada com a quantidade de livros, os preços, a diversidade de livros que existem. Nós fomos a uma Waterstones de 4 andares. Imaginem, 4 andares de livros. Foi mesmo o País das Maravilhas ali dentro. Mas então, os livros que eu trouxe foram apenas 3, porque lá está, não tinha espaço para mais, a não ser que deixasse lá toda a roupa. E sinceramente, ainda lá deixei algumas coisas de roupa que já eram mais antigas e que eu até já nem usava, e umas sapatilhas, portanto, podem ver que eu ainda lá deixei muita coisa para conseguir trazer isto. Mas um dos livros que eu trouxe foi Only Love Can Hurt Like This, de Paige Toon. Eu adoro Paige Toon. E a quantidade de livros que havia dela, obviamente, lá em Inglaterra era imensa. E, muito sinceramente, a única coisa que eu sei é que é uma história de amor, obviamente, pelo título dá para perceber. É um romance, mas penso que seja assim um romance um bocado mais triste, um daqueles romances que nos parte o coraçãozinho em pequenos pedaços. E além disso, a capa é simples, mas super bonita. Por isso, este livro até comprei no aeroporto, em Gatwick, e estava com uma promoção de leve 2 e o primeiro, ou mais barato neste caso, fica à metade do preço, e então o meu namorado trouxe um e eu trouxe este, mas também o preço dele era 8,99 €, portanto podem perceber que os preços lá são espetaculares. Também trouxe outro livro que tinha na minha wishlist para este ano e que mesmo na Amazon este livro custava 13 ou 14 euros, já não me lembro bem, mas é um da minha Jane Colgan de Natal, que é The Christmas Bookshop. Eu já criei este livro já no ano passado, e esta capa é magnífica mesmo. Jane Colgan, eles têm o mundo de livros de Jane Colgan, mas como felizmente temos uma editora cá em Portugal que até está a lançar alguns livros dela, que é a Livraria dos Finais Felizes e a Pequena Livraria dos Recomeços, eu pensei, bem, pode ser que a editora continue a partilhar livros dela e a editar, mas como sei que os de Natal normalmente são sempre os que ficam para o fim, não resisti e tive que trazer este. Por último, dos livros que eu trouxe foi o Your Name, o volume 2, porque eu já tinha lido o número 1, e o número 2 tinha na minha wishlist da Amazon, mas tinha que comprar lá. Fomos a uma loja que tinha basicamente 1001 mangás. Eu fiquei muito indecisa qual é que tinha que trazer, mas este foi mesmo, era único, não havia mais nenhum, portanto este tinha mesmo que vir comigo. Este aqui foi 10 libras e 99, se não estou em erro. Portanto, foi mesmo dos livros mais caros que eu comprei, porque também este era 8 libras e 99. E então, pronto, este livro o meu namorado até acabou por ler, porque ele também já tinha lido o primeiro, e então acabou por ler este na viagem para cá. E essa loja, que era a Forbidden Planet, tinha imensos mangás, imensos pops, imensas imagens de animes, posters, e também tinha outros livros, claro, mas sendo que fomos a uma loja específica de mangá e pops e coisas japonesas, eu tinha mesmo que trazer este livrinho. Passando agora para um dos momentos altos desta viagem, que foi mesmo um dos momentos que me marcou mais, foi os estúdios do Harry Potter. Deixem-me que vos diga que nós chegámos lá, ainda não eram 9 horas, nós tínhamos a tour marcada para as 9h30, mas como nós fomos no domingo e os cafés na Inglaterra no domingo, aparentemente, pelo menos onde nós ficámos, porque nós seguimos de Londres para Adford, que era para ficar mais perto dos estúdios,
Mas se vocês estão a planear uma viagem à Inglaterra e ir até aos estúdios, não vale a pena vocês irem para Hartford, porque uma das coisas que me surpreendeu bastante é que os transportes públicos na Inglaterra funcionam super bem. Eu estava super assustada com os transportes públicos, porque eu já tinha ouvido pessoas a dizer que andar no metro é tipo o caos, mas não é, na realidade não é. Uma dica que eu tenho mesmo para vos dar é usem o Google Maps, metam por exemplo a vossa localização e o destino, selecionem o íconezinho de transportes públicos e o Google Maps vai-vos dizer qual é a linha que vocês têm que apanhar, qual é a plataforma, as paragens, e é mesmo muito, muito mais simples, porque se eu tivesse a olhar apenas para o mapa do metro que eles têm em todo o lado, eu não iria conseguir, não iríamos conseguir fazer nada no metro, e mesmo assim andámos 20 km quase todos os dias e fizemos imensa coisa de metro. E então, se vocês estiverem a planear uma viagem a Londres e queiram ir aos estúdios, o que eu aconselho é não vale a pena vocês irem para outro hotel em Hartford, que foi o que nós fizemos, porque, a sério, os transportes públicos lá funcionam super bem e não há necessidade de vocês andarem carregados com malas para cima e para baixo, porque depois têm que voltar para o aeroporto e então não há mesmo essa necessidade. Mas então nós chegámos aos estúdios por volta das 9, penso que ainda não eram bem 9 horas, tínhamos a tour marcada para as 9h30, acabámos por tomar o pequeno almoço lá num dos cafés dos estúdios e o pequeno almoço foi basicamente o mesmo preço que costuma ser noutros cafés cá fora. Uma coisa também muito boa para quem quiser ir ver os estúdios é que se vocês forem até, por exemplo, de Londres a Hartford, de comboio, na estação de Hartford tem um autocarro que está incluído no vosso bilhete que vos leva diretamente para os estúdios. É muito mais fácil, é muito mais rápido e evitam de gastar dinheiro em Uber ou até mesmo alugar um carro, porque a condução deles é diferente da nossa, né? Eles conduzem ao contrário, digamos assim, e para nós era mesmo muito confuso alugarmos carro, então acabámos por não alugar carro nenhum, fizemos tudo transportes públicos, mas é uma das dicas que eu tenho para vos dar, é mesmo, se quiserem ir aos estúdios, parem na estação de Hartford, que lá tem um autocarro que parte de meia hora, acho eu, para os estúdios, e é espetacular. Mas então, das coisinhas que eu trouxe dos estúdios, trouxe um porta-chaves da nova coleção dos estúdios. Basicamente, uma das lojas lá dentro tem 3. A primeira loja foi onde eu comprei este porta-chaves, era só mesmo com ilustrações e coisinhas assim mais diferentes. Pensem assim, se chegarem à primeira loja e virem mesmo uma coisa que querem, comprem logo, muito sinceramente, porque a segunda loja é assim, coisas mais, tem as trunks onde vem um kit, mas já eram coisas assim mais para o caro, digamos assim, então acabei por na segunda loja nem sequer trazer nada. E a terceira loja é onde tem as varinhas, as capas, as camisolas, tem mesmo muita coisa. E eu então na terceira loja acabei por trazer uma varinha. Trouxe a varinha da Hermione Granger porque ela é mesmo a minha soul character. Eu fiquei muito dividida entre Hermione e Luna, porque são mesmo daquelas duas personagens que eu amo, mas Hermione é mesmo daquelas minhas soul character. A caixa vem mesmo muito bem condicionada e a varinha é simplesmente magnífica, mesmo. Uma coisa muito engraçada que eles têm nos estúdios é um Activity Passport em que nós, ao passarmos pelas diferentes salas, temos stamps que dá para metermos aqui para, digamos que provar que nós passámos em todas as salas e no fim nós guardamos isto. Isto é grátis, isto podem encontrar logo na entrada, podem encontrar em todas as salas e foi mesmo uma coisa muito engraçada para nós fazermos. E para, obviamente, ficar de recordação. Tem também algumas perguntinhas, tem tipo um quiz para vocês irem fazendo.
E depois outra das coisas muito engraçadas é que eles têm, digamos que, uma competição entre as casas e de x em x pontos aparece uma das perguntas e se vocês quiserem responder, basta colocarem qual é a vossa casa, colocarem a resposta certa e depois ao final do dia eles mostram os pontos das casas e mostram qual é a casa vencedora. No nosso bilhete também tinha incluído um official guide, que era uma espécie de souvenir, que é assim bem grandinho até, e que basicamente tem todas as fotografias do que eles têm dentro dos estúdios, um bocadinho do behind the scenes, dos cenários, que é outra das coisas que eles também têm imenso lá. Em todas as salas eles têm um ecrã onde vão explicando como é que fizeram aquele cenário, como é que aquilo foi construído, qual foi a ideia para chegar ali. É mesmo espetacular, mesmo. Foi tipo dos pontos altos da viagem. Se vocês forem fãs de Harry Potter, vocês têm mesmo que ir. Nós estivemos lá desde as 9 da manhã até às 2 e tal da tarde, por isso vale a pena o bilhete. O bilhete penso que foi cerca de 60 libras por pessoa, mas vale mesmo muito, muito a pena para fãs de Harry Potter irem ver, porque é mesmo um mundo mágico lá dentro, mesmo. E vocês não precisam de comprar nada nas lojas, podem simplesmente passar. Eu ainda comprei o cascol de Hufflepuff, mas não foi na loja. Nós fomos à King's Cross Station e eles lá têm uma loja também oficial do Harry Potter, pertence aos estúdios, e então foi lá que eu comprei este meu cascol para ir depois para os estúdios, já com alguma coisa que identificasse a casa onde eu estava. Foi 16 libras, mas, minha gente, eu queria que vocês sentissem a qualidade deste cascol. Isto foi ótimo, salvou-me a vida, porque de manhã estava sempre imenso frio, e então quando fomos para os estúdios eu levei este cascol. E então basicamente foi isso, foi uma viagem mesmo de sonho. Os estúdios foram espetaculares, e eu recomendo mesmo muito, muito para quem gosta dos estúdios. E uma das coisas que eu também trouxe para ficar de recordação foi uma nota de 10 pounds, em que à frente tem ainda a rainha, obviamente, porque primeiro que eles consigam agora mudar as notas e o dinheiro para o rei vai ser muito difícil. Eu fiquei especificamente com a de 10 pounds porque atrás vem a minha rainha Jane Austen. Portanto, eu tinha mesmo que ficar com esta nota para recordação. E foi isso que eu trouxe de Londres. Trouxe também ainda, obviamente, alguns ímãs, postais de Londres. Mas foi então isso que eu trouxe desta viagem e trouxe muitas, imensas memórias mesmo, que eu acho que tão cedo não vou esquecer. Foi mesmo uma viagem magnífica e sem dúvida que vou ter que voltar, mas desta vez com mala de porão para trazer mais livros ainda. Portanto, espero que este travel vlog vos tenha incentivado um bocadinho a ir até Londres caso não tenham ido. Mas espero mesmo que vocês tenham gostado deste vlog, mesmo sendo muito diferente do habitual. E digam-me nos comentários se vocês já foram à Inglaterra, se já foram aos estúdios, e se não foram, se têm alguma vontade de ir. E para hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever e de ativar o sininho das notificações para saberem sempre quando é que eu publico alguma coisa, deixarem o vosso like e o vosso comentário e vemo-nos muito, muito em breve. E até lá, mantenham a vossa cabeça nas nuvens e os olhos num livrinho.